A paz do Senhor a todos, nossos amigos, nossos irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que na tarde desse dia o Espírito Santo possa visitar cada um dos vossos corações. Para que vocês não possam ser enganados por muitas coisas. O mundo que nós vivemos hoje não é diferente no passado. No passado também tive tantas dificuldades. O povo de Deus sofria muito. Uns até eram mortos ao fio da espada para poder anunciar o Evangelho de Cristo. Hoje não é diferente. Hoje ainda está pior. Que em muitos lugares ninguém pode mais pregar o Evangelho. Mas enquanto ainda Deus está dando essa oportunidade, vamos anunciar o Evangelho de Deus. Vamos aprender com a palavra do Senhor. Ela ficou para nós estudar e ver qual é o certo, onde está errado, para que nós possamos tirar da nossa vida tudo que não agrada o Senhor. E também se livrar dos falsos profetas, falsos ensinadores. Porque eles estão por aí mesmo, eles estão no meio de nós, eles surgem no meio de nós. Eles tentam trazer palavras para nós tirar do foco da palavra do Senhor. Nós sabemos que Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro bem presente, Ele é tudo na nossa vida. E sem Ele nós não somos nada. Existem os falsos ensinadores, como existiu no passado. Os falsos profetas se levantavam. E tinha uns, e eles morriam. Sabe por quê? Porque eles traziam profecia que não era de Deus. E eles iam à prova e algo não acontecia e eles eram mortos. Se hoje fosse assim no meio de nós, quantos falsos profetas não surgem aí, pregando heresia, falando coisas que não agradam o Senhor. Ele tira aquilo que é a verdade e coloca a mentira. Os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvida no coração do seu povo. E é por isso que nós temos que ter cuidado. Nós temos que orar e também estudar a Bíblia. Se nós orarmos a Deus, nós sabemos quando a profecia é de Deus e quando não é. Quando a profecia não é de Deus, você está preparado ali para repreender aquele espírito de heresia, espírito de mentira, no nome do Senhor Jesus. Você faz ele ser envergonhado, porque no meio do povo de Deus não pode ter esse tipo de pessoas. Um dia eu estava no culto e apareceu um homem desse. Ele se levantou no meio do culto e fui na direção de um tio meu, que hoje ele já passou para o Senhor. E chegou lá, ele tentou acusar, disse que Deus tinha mandado dizer para ele que ele estava em pecado. Ele ficou olhando para ele e ele falou aquelas coisas. E de repente ele carregou a mão e disse: no nome do Senhor Jesus, eu te ordeno agora que tu caia por terra, no nome do Senhor Jesus, que seja repreendido toda profecia satânica. E aquele homem caiu ali de joelho e chorou muito, ficou envergonhado. Nós temos que estar preparados, irmão, revestido da unção do Espírito Santo de Deus. E ter muito cuidado, porque quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós sabemos
quando ele está pregando a verdade e quando não é a verdade, quando é mentira, para você repreender no nome de Jesus. Porque o falso profeta, ele tenta dizer que ele é inspirado, ele salta ali, ele diz que sabe tudo, ele só vai profetizando, ele chega no culto, ele já está profetizando, ele chega ali, ele já está profetizando. Não é bem assim, irmão. É tudo no momento certo. Deus não faz isso com ninguém. Satanás, ele tenta fazer isso para acusar os irmãos no meio da igreja. Mas o Espírito Santo, ele tem que estar no meio da igreja. Tem que ser com autoridade, ser repreendido no nome do Senhor Jesus. Porque no meio da igreja tem que estar a luz, que é o Espírito Santo. Nós temos que ser protegidos. A Bíblia diz que em redor de nós é um exército de anjos que acampa-se em redor. E quando nós vamos andando, ou se nós vamos para o culto, ou se estamos no culto, ou se estamos em casa, nós temos que pedir a proteção de Deus todos os dias. E Deus, ele nos dá graça, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, conhecimento e autoridade pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe a nossa vida, os nossos corações. Que Deus proteja nós. Aqui em 2 Pedro, capítulo 12, versículo 1, se os irmãos quiserem orar, ler em casa, pode ler, irmão, e ore ao Senhor e peça a direção do Espírito Santo. O título da leitura, Os Falsos Mestres. No versículo 1 diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdições, e negarão ao Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Olha só, irmão, leia e medite nesta palavra. Que Deus abençoe. Amém.